Então, hoje nós estudaremos o capítulo 4. Quando eu falei para os irmãos que o livro do Apocalipse ele está dividido em seções, é bom sempre lembrar, irmãos, como o livro ele tem uma linguagem densa, um pouco difícil, dependendo aí da maneira de interpretá-lo. É bom sempre usar a repetição para compreender e para memorizar aquilo que o livro está dizendo, tá certo? Então, por que não entendemos que o livro ele está apresentado de maneira contínua? Isto é, o livro ele desde o capítulo, tem ali o capítulo 1, que vai apresentar ali o início do livro do Apocalipse, e aparece ali Jesus glorificado, e aquela visão, João recebendo, começando a receber aquelas revelações. Depois passa-se para as 7 cartas para as 7 igrejas. Depois disso, entende-se, tem um pensamento, uma interpretação teológica de um grande número de pessoas, que do capítulo 4 até o final do livro do Apocalipse, ele estaria de forma contínua. E aí tem uma questão, interpreta-se o que está escrito ali de maneira literal. Então torna-se uma interpretação difícil, equivocada em diversos pontos, tá? Por que nós entendemos isso? Ali vai se defender 3 ressurreições, enquanto a Bíblia só fala de uma, Jesus só citou uma. Vai se em paralelo com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, vão defender 2 voltas de Jesus, e o texto está falando de uma volta só de um retorno. Então estão jogando algumas coisas que irão acontecer só no futuro, próximo à vinda dele, sendo que, segundo o texto, esses eventos já estão acontecendo, tá? E também tem uma outra questão. Você percebe no livro do Apocalipse, a gente entende que é uma repetição dos assuntos, porque tem pelo menos em 4 sessões faz evidência sobre o juízo final, tá? Então, só para os irmãos relembrar o que a gente estudou na primeira e segunda aula, a divisão dos capítulos, né, em sessões. A primeira sessão vai falar de Cristo no meio da igreja. Qual que é o tema dali? Cristo governa e sustenta sua igreja na história. Começa no capítulo 1, versículo 9 até o 20, a visão do Cristo glorificado entre os candeeiros, e tem o fim dessa primeira sessão no capítulo 3 e no versículo 22. Termina então com as exortações e promessas para os vencedores. Os irmãos se recordam de como que termina as cartas do livro do Apocalipse? Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um nome escrito, tá? Então tem ali as promessas. Esta primeira sessão encerra-se dessa maneira. A segunda sessão vai falar dos 7 selos. Então o assunto lá é a soberania de Deus sobre a história e a preservação dos santos, que tem seu início no capítulo 4, versículo 1 e 2. A segunda sessão, que é a visão do trono celestial e do Cordeiro de Deus, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Onde estão os elementos do julgamento final? Lá no capítulo 6 e o versículo 15 e 17, onde diz assim, os reis da terra esconderam-se nas cavernas e disseram aos montes, cai sobre nós, porque chegou o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Isso aqui está falando do julgamento final. Então são elementos do julgamento final. Isto na primeira sessão que fala dos 7 selos, tá? Então isso já na segunda sessão, e o fim dela é no capítulo 7 do versículo 17, com a visão dos redimidos diante de Deus. A terceira sessão, que vai falar das 7 trombetas. Irmãos, perdão, eu esqueci de aumentar aqui para vocês acompanharem.
Eu sei que fica um pouquinho pequeno, mas dá para acompanhar um pouco, né? Vocês conseguem acompanhar um pouquinho aqui o esboço. Ó, a terceira sessão, ela vai falar das 7 trombetas. Qual que é o assunto ali? Os juízos parciais como advertência para o mundo. Qual que é a diferença dos 7 selos para as 7 trombetas? Os 7 selos vai mostrar ali as revelações paralelas com Mateus 24. Por quê? Lembra-se dos 4 cavaleiros? Um lá vai falar da guerra, o outro vai falar da fome, da morte. Tudo isso aí é uma sequência. Cada selo, revelando esse ponto, é uma sequência. E Jesus já revelou isso em Mateus 24. Quando ele diz, ó, princípio das dores, né, a guerra, os rumores de guerra, mas ainda não é o fim, é só o início. Depois isso vai ficar cada vez mais intenso. Né? Então a tendência é, aquilo que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Por isso que lá no ensino de Jesus ele fala do princípio das dores e depois da grande tribulação, como nunca houve antes. Ora, isso está em harmonia, está relacionado com os 7 selos. Quando lá cada cavalo, cada cor lá, cada selo representando esses seres, esses animais, mostrando uma realidade. As guerras, a fome, a morte, tudo está relacionado. Depois, as 7 trombetas são o quê? São os anúncios dos juízos de Deus, chamando as pessoas para o arrependimento. Trombetas, no Antigo Testamento, era sinal do quê? De aviso, chamar atenção para algo. Então aqui as 7 trombetas, nós vemos aqui elas servindo de juízos do Senhor, mas não na sua plenitude. Os irmãos vão se recordar aqui que a trombeta atingiu a terça parte da terra, a terça parte das águas, então ela é parcial. O início dessa terceira sessão é no capítulo 8, versículo 1 e 2, abertura do 7º selo e o início das trombetas. Olha o elemento do julgamento final na terceira sessão, capítulo 11 e o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tá? Então, os irmãos perceberam aqui o elemento do juízo final? O texto falando no versículo 18... Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Isso daqui é evidência do quê? Do juízo final. Ela vai terminar no capítulo 11, versículo 19, com a proclamação do reino de Cristo. A quarta sessão vai falar sobre o conflito entre Cristo e Satanás, vai falar da batalha espiritual por trás da história, e tem o início no capítulo 12, versículo 1, e vai terminar no capítulo 14, versículo 20. A quinta sessão vai falar das 7 taças da ira de Deus, aí onde vai ficar mais intensa as tribulações, porque Deus agora está aplicando muito mais os seus juízos. Tá? Então começa no capítulo 15, né, com a preparação dos anjos no céu, e aí os elementos do julgamento final. Capítulo 16 e o versículo 18, que vai dizer o seguinte: houve relâmpagos, vozes, trovões e grande terremoto, e todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Por que isso aqui é evidência do juízo final? Quando vocês vão fazer a leitura lá no Mateus 24, e vocês vão pegar ali o ensino na carta de Pedro, está relacionado com isso. Ora, todas as ilhas surgiram, os montes não foram achados. Isso daqui são as evidências do juízo final. Então, na quinta sessão aqui, estamos falando da terceira evidência do juízo final. Então, o que acontece? Em cada sessão fala do mesmo assunto, mas com mais detalhes. Tá bom? Irmãos, eu estou repetindo isso daqui rapidinho para ficar claro para vocês. O nosso ensino, tá? Quanto mais você vê, quanto mais você repete, mais você consegue alcançar a compreensão. Então, cada sessão, nos capítulos aqui que eu estou mencionando, traz
novamente a informação, só que com mais detalhes. Tá bom? E o fim dessa quinta sessão é o capítulo 16, versículo 21, com o derramamento completo da ira de Deus. A sexta sessão vai falar da queda da Babilônia, a vitória de Cristo, o julgamento do sistema ímpio e o triunfo de Cristo. Tem o início no capítulo 17, no versículo 1. Os elementos do juízo final na sexta sessão. Capítulo 19, versículo 21. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Que dois aqui? Anticristo e falso profeta. E por fim, a última sessão, o juízo final, novamente, e a nova criação, que vai falar da consumação final, da redenção. Tem o seu início no capítulo 20, versículo 1, com a descrição do milênio e do juízo. E os elementos aqui do julgamento, que vai do capítulo 20, o versículo 11 até o 15. Tá? Então, os irmãos perceberam que nas sessões fala-se pelo menos 4 vezes do juízo final. Ora, se você for levar isso de maneira contínua, como que você encaixa na interpretação esses 4 julgamentos? Aí a interpretação começa a ficar equivocada, começa a ficar ruim. Tá bom? Vamos lá, irmãos. Capítulo 4 hoje, gostaria de conseguir chegar no capítulo 4 e o capítulo 5. Tá bom? Vamos lá. São 11 versículos. Vamos fazer a leitura deles, irmãos? Olha o que o texto diz. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tá? Os irmãos já perceberam que na leitura aqui tem algumas coisas que parecem complexas, né? Anjo com cara de animal, com rosto de animal, com 6 asas, asas cheias de olhos. E aí, como que a gente resolve isso? Bom, vamos lá. O capítulo 4 apresenta uma das grandes visões da Escritura, conduzindo o leitor da realidade histórica da igreja militante para a contemplação da realidade celestial, onde o governo soberano de Deus é revelado em sua plenitude. Então aqui, deixa bem claro, a teologia reformada compreende essa seção como fundamental para estabelecer o eixo teocêntrico de toda a revelação subsequente. Antes que os juízos de Deus sejam descritos, João é levado a ver o trono, pois toda a história está sob o controle daquele que nele está assentado. Olha como o livro foi apresentado de maneira
didática. Deus foi muito claro e objetivo nas revelações. Se ele começa a mostrar só as tribulações, o livro ficaria mais complexo ainda, não é? Imagina João preso, já com uma certa idade, e ele recebendo aquelas revelações, falando do juízo de Deus. Ele iria ficar, possivelmente, iria ficar assim, ele iria compreender, é claro, não teria dúvida quanto a isso, mas o pensamento dele seria o seguinte: nossa, Deus agora, a revelação dele é extremamente só sobre o juízo. Mas não, o Senhor se revela para ele de que maneira? Se mostra com toda a autoridade, num corpo glorificado. Quando começa a falar com ele mostra o quê? A visão do trono. Então ele mostra o trono, por quê? Começa a mostrar para o seu apóstolo, o apóstolo João, que ele tem o domínio de todas as coisas e que ele, estando no trono, ele controla tudo. Então, tudo que estaria acontecendo no mundo, o que o povo de Deus, o que a igreja havia sofrido até aquele momento, no passado, aquilo que eles estavam sofrendo na época, e o que a igreja iria enfrentar no futuro, Deus já estava mostrando, Cristo já estava revelando para João: eu estou no trono, tenho todo o controle nas minhas mãos. Então, as coisas que estão sendo reveladas não é para trazer espanto, medo, pavor, não, mas é para compreender que, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Correto? Então, mostrar o trono, Cristo se apresentar glorificado para João, é para deixar ele calmo, tranquilo, dizendo o seguinte: falou, olha, tudo está sob o meu domínio, tá? Então, não é para temer tudo aquilo que está sendo revelado para você e as coisas que vocês já experimentaram, tá? Lembrando, irmãos, que nesse período a igreja já havia passado por sérias tribulações, já havia passado por sérias perseguições. Então, o povo precisava ser consolado. E como que vinha esse consolo? Jesus se apresentando ali ressuscitado e confirmando o seu poder e o seu domínio, tá? Então, os versículos 1 e 2, nós vemos aqui a expressão, uma porta aberta no céu. Essa expressão deve ser entendida não como um acesso físico, mas como uma abertura revelacional, indicando que Deus toma a iniciativa de revelar seus decretos eternos. A voz que João ouve como de trombeta remete à autoridade divina e à convocação profética, ecoando padrões do Antigo Testamento. Os irmãos vão se recordar que a trombeta era um instrumento de convocação lá no Antigo Testamento. Por isso que a importância de você entender os símbolos, tá? Fala de trombeta, mas qual que é o significado de trombeta? Por que se usava a trombeta? Quais eram as aplicações com ela? Então, a leitura começa a fazer mais sentido. No versículo 2, ao afirmar, achei-me em espírito, João indica estar sob a ação do Espírito Santo, sendo introduzido na dimensão da revelação divina. O ponto central, entretanto, está na expressão um trono posto no céu, que está no versículo 2. O trono representa o governo soberano e absoluto de Deus sobre o universo, não há qualquer sugestão de instabilidade ou ameaça ao seu domínio. Na sequência dos versículos 3 e 6, desenvolve-se a descrição daquele que está sentado. Então, olha o aspecto de quem estava sentado no trono, né? Lembrando, por meio desse de imagens simbólicas, semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. Semelhante significa o quê? Que é algo parecido, correto? Então, quando João começa a receber as revelações, ele vai usar aquilo que ele tinha de conhecimento para expressar aquilo que ele estava visualizando, aquilo que estava recebendo de visão do Senhor. Então ele coloca, semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. Essas pedras preciosas descrevem a essência divina e a glória, pureza e a sua majestade. O arco-íris ao redor do trono, versículo 3,
semelhante à esmeralda, aponta para a fidelidade pactual de Deus, evocando a aliança com Noé. Olha que interessante. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 9, versículo 13 e 16, o que Deus fala para Noé? Qual que foi ali o pacto que Deus fez com ele? Os irmãos se recordam? Exato. Não vou destruir mais a terra com água. E só para que você tenha certeza disso, olha aqui o que Deus falou. Versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por ti sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós. Vamos ser sinceros. É impossível não glorificar a Deus, né? Quando tem um período de chuva e você vê aquele arco-íris. É impossível não crer em Deus, é impossível não acreditar nele, e é impossível não querer caminhar com ele. Como é que pode uma pessoa ser tão incrédula e não querer caminhar com Deus, sendo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, traz milhares, dezenas, centenas de informações de Deus falando da aliança com ele? Como que pode um coração ficar tão endurecido? Né? Olha, Deus falando, vocês vão ver aqui o meu arco. O que Deus espera de mim e de você? Adoração. Poxa, ele revelou lá para Noé. Toda essa geração vem contemplando isso. Tá? Por mais que tenha enchentes aí, mundo afora, irmãos, não se compare com o dilúvio. Não tem comparação com o dilúvio. De jeito nenhum. E isso aqui revela a glória do nosso Senhor e também confirma a sua aliança. Então aqui enfatiza que o Deus soberano é também o Deus da aliança, cuja graça governa a sua relação com o povo redimido. Versículo 4. Os 24 anciãos assentados em tronos representam, segundo a interpretação reformada clássica, a totalidade do povo de Deus. Lembra-se da simbologia nos estudos anteriores? O número 24 provavelmente simboliza a união do Antigo e do Novo Testamento, isto é, o povo de Deus em sua totalidade redimida. Por quê? 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. 12 tribos no Antigo, 12 apóstolos no Novo. Todos eles representantes do povo de Deus. Não tem como você citar outra pessoa, outras referências aqui. Não tem como. Tá? Então, ele simboliza a união entre Antigo e Novo Testamento. Tá certo? A união, o mesmo povo, em dispensações diferentes. Tá? Quando a gente fala de dispensações, a gente considera duas só. Antigo e Novo Testamento, e não 7 como os dispensacionalistas. Tá? Então a teologia dispensacionalista vai dizer que a história da humanidade está dividida em 7 seções. Acho que eu já comentei isso. A primeira seção da inocência, se me faz memória. A segunda que vai pegar lá a criação, antes da queda. Depois a segunda dispensação é a da consciência, quando o homem de forma consciente vai lá e desobedece a Deus, e aí cai em pecado, porque desobedece, vai lá comer do fruto que Deus havia proibido. Depois, a terceira seção, se me faz memória, acho que é a autoridade humana. Aí a gente vai ver lá, Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, o homem querendo fazer o seu nome ficar notório, e Deus vai lá e faz a confusão das línguas para parar tudo aquilo. Aí a quarta dispensação seria da promessa, né? A promessa que Deus faz para o teu povo, pegando ali Abraão, Isaac e Jacó. Aí a quinta dispensação, a lei, né?
e vai pegar aí todo o Antigo Testamento, e depois a sexta dispensação, a graça, que é o tempo da igreja, tá? A graça o que que é? O favor de Deus. E a última dispensação, se me faz memória, acho que é o milênio, tá? O milênio literal. E qual que é o problema dessa interpretação dispensacionalista? Deus manifestou a sua graça com Cristo aqui na terra. Deus já manifestou a sua graça no jardim do Éden, quando o casal pecou, dizendo: colocarei inimizade entre a tua semente, entre a tua descendência, falando para a serpente, isso é, para Satanás, e depois se vira para a mulher, e vou colocar inimizade também contra a tua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, virou para a mulher, a tua descendência vai ferir a cabeça da descendência dele. Isto é, derrota. Certo? Mas a descendência dele vai ferir o calcanhar do seu descendente. O que significa isso? Trazer sofrimento. Ora, a primeira mensagem do Evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa da redenção. Deus já apresentando a promessa da redenção ali, trazendo o homem para a aliança, trazendo ele novamente, para ter comunhão com ele. Aí a gente vê a provisão do Senhor, ele pegando pegando um animal, sacrificando aquele animal, pegando a pele dele para fazer roupa para o casal. Isso aí mostra o quê? Estava simbolizando o quê? O sacrifício para perdão do pecado, para que o homem pudesse novamente aproximar-se de Deus. Tá? Então é isso que significa. Por que não concordamos então? Porque a graça do Senhor já foi manifestada lá em Gênesis, não só quando Cristo nasceu. Então, essa separação que se faz de lei e graça e Israel, um plano à parte da igreja, irmãos, isso não dá certo. Na interpretação correta, não, essa interpretação encontra bastante dificuldades, tá? As vestes brancas indicam, aqui na visão, né, dos anciãos, justificação e santidade imputadas, enquanto as coroas de ouro apontam para a vitória, concedida pela graça divina. Em seguida, os relâmpagos, vozes e trovões, que procedem do trono, no versículo 5, evocam o cenário do Sinai. Outro detalhe do Apocalipse, né? Então, aqui no versículo 5, a gente vê informações de relâmpagos, vozes e trovões. É só a gente olhar para Êxodo capítulo 19, versículo 16. Quando Deus chama o povo para entregar a sua lei, o que o povo contempla? Relâmpagos e trovões. Tá? Então, o Apocalipse, na verdade, está repetindo algumas coisas que o povo já contemplou no passado. Por isso que a linguagem do Apocalipse não era estranha para as pessoas da época. As 7 tochas de fogo, no versículo 5 ainda, identificadas como os 7 Espíritos de Deus, simbolizam a plenitude e perfeição do Espírito Santo em sua operação. Prosseguindo nos versículos 6 e 8, a expressão como um mar de vidro, semelhante ao cristal, comunica a ideia de pureza, estabilidade e separação entre o Criador e a sua criação. Tá certo? Então, irmãos, não tem como você interpretar isso daqui como literal. 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos. Tá? Deus não tem 7 Espíritos. Os números 7 significa o que aqui? Plenitude. Tá? A perfeição de Deus. Por isso é importante entender a simbologia no livro para compreender aquilo que o texto está revelando para nós. Os 4 seres viventes do versículo 6 e 7 que lemos, cheio de olhos, indicam vigilância e conhecimento abrangente. Suas formas, os irmãos se recordam lá do texto? Leão, novilho, homem e águia representam a totalidade da criação, a sua força, o seu serviço,
racionalidade e a sua rapidez. Esses seres representam, simbolizam a criação em sua mais elevada expressão. Não é? Então, vamos lá. Entre os felinos, o leão tem um grande destaque. Então, ele é um símbolo de força na categoria dele. Né? O novilho, ali boi, ele também é símbolo de força, como que representando a espécie. O homem, né? O homem também, na sua capacidade, a graça que Deus concedeu para ele, né? Também como representante, e a águia, na sua espécie, ela sendo como uma representante. Então, essa linguagem aqui vai mostrar o que para nós? A criação do Senhor na sua força, certo? E esses seres simbolizam a criação, então, que continuamente dedica a glória para o Senhor. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, irmãos? É claro, irmãos, a gente procura aproximar ao máximo a interpretação. Se quando chegarmos no céu, a gente vai contemplar de fato os seres com esses aspectos, é só chegando na glória mesmo, tá? Pode ser que esteja esses aspectos mesmo, ou foi só uma simbologia. Irmãos, é difícil para responder, mas ele traz um significado. Não quer dizer que, poxa, não estou entendendo nada, não adianta nem eu ler. Não, ele tem, a gente consegue ter um entendimento. Ó, isso aqui significa isso e isso, possivelmente é essa mensagem. Agora, vamos chegar no céu lá, vamos ver isso daqui literalmente ou não, aí só quando a gente chegar na glória para ter certeza disso, tá? Aí vale muito a cautela até um certo ponto aí na interpretação. A proclamação incessante, santo, 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 no versículo 8, ecoa o quê? Isaías capítulo 6, no versículo 3, enfatizando a santidade absoluta de Deus. A tríplice repetição intensifica o atributo divino, indicando perfeição infinita. Além dessas informações, a expressão aquele que era, o que é e o que há de vir, lá no versículo 8, revela a eternidade e a imutabilidade de Deus, aspectos centrais da teologia reformada, tá? O que é a imutabilidade de Deus? Aquilo que ele determinou como plano, seu plano redentor, ele cumpre, não muda. Ele não recua quanto aos seus propósitos. Quando ele prometeu a redenção lá no jardim, ele cumpriu isso. Chegou o momento em que Jesus precisou deixar o céu de glória e cumprir a vontade do Pai. Ele teve que vir aqui, então já foi algo já certo. E Deus não mudou. Deus não age como ser humano, não age como eu, como você. A gente pensa em algo, planejamos algo, mas de repente a gente muda em alguma coisa, em algum aspecto. Como o Senhor, não. Concluindo nos versículos 9 e 11, a resposta dos anciãos aprofunda o significado de adoração celestial. Sempre que os seres viventes glorificam a Deus, os anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Versículo 10, indicando submissão absoluta. Então, o que o texto está mostrando para nós aqui, irmãos, no capítulo 4? A glória do Senhor, ele sendo adorado pelos anciãos, ele sendo adorado pelos seus anjos, tá? Então, isso daqui está chamando a atenção minha e sua para quê? Se hoje Deus está sendo exaltado lá no céu, lá na glória, eu e você já precisamos praticar isto também. Tá certo? E como que eu e você glorificamos a Deus? Qual que é a maneira de eu e você glorificarmos a Deus? Ficar falando glória, 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 glória no culto? Como muita gente pensa? Não, não é isso. A gente glorifica ao Senhor, nós exaltamos ao nosso Senhor com a nossa vida.
sacrificando a nossa vida por Ele. Que jeito? Sacrificando a nossa vontade, para viver a vontade dEle. Sacrificando a nossa jornada de vida, a nossa caminhada, colocando Ele em todo o nosso projeto de vida. É dessa maneira que eu e você exaltamos a Ele. É reconhecer que tudo que temos veio dEle. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelas lutas que quando eu passo por elas, e o Senhor me concede forças para vencê-las. Eu te agradeço, eu louvo o teu nome por causa disso. É dessa maneira que eu e você exaltamos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e eu quero dar o meu melhor para ti. Eu quero oferecer o meu melhor para ti. E sabe qual que é o nosso melhor? É a nossa adoração racional. Quando nós entendemos a urgência de nós olharmos para a tua palavra e colocar o que aqui está em prática. Tá certo? Colocar isso aqui em prática. A doxologia aqui então, isto é, glorificação, a exaltação, no versículo 11, porque todas as coisas tu criaste, fundamenta a adoração na doutrina da criação. Deus é digno porque é o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus, Ele é sustentador de todas as coisas. Não tem nada que aconteça que não passe pelos olhos do Senhor. Nada. Nada. Tá? E aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas como que pode você afirmar isso, pastor? Sendo que nós vemos milhões e milhões de pessoas sofrendo no mundo. Como que você explica isso? Irmãos, nenhum sofrimento neste mundo, em momento nenhum da existência da humanidade, se compara ao que Jesus sofreu na cruz. Nada, nenhum sofrimento se compara com aquilo que Jesus sofreu na cruz. Então, Deus não conhece o sofrimento, Ele sabe o que é sofrimento, Ele viu o filho dele sofrendo. Jesus é indiferente com o sofrimento? Ele sofreu demais. Ele sabe o que é a dor. Irmãos, quantas vezes você viu na história da humanidade alguém suando gotas de sangue? E aquilo lá não foi um milagre. A medicina explica aquilo. Por que Jesus transpirou, com seu suor saiu sangue? Por causa da pressão tão violenta que ele estava enfrentando naquele momento, que as glândulas sudoríparas, elas se romperam, e o suor se misturou com o sangue saindo junto, escorrendo pela tua pele. A medicina explica isso. Mas para isso acontecer no corpo de uma pessoa, a aflição e a angústia dela é terrível. E Jesus passou isso. Sabe de que jeito? Orando. Irmãos, vamos trazer para a nossa realidade. Qual pai que vê o filho chorando, ele não vai atender o filho? Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. Você que é pai, você que é mãe, se não é pai e mãe, mas você tem irmão, você tem um amor, você tem sobrinho, e você vê ele ali chorando, irmão, a gente vê um arranhadinho, o filho cai da bicicleta, tropeça, rala o braço, não foi nada, e vê ele chorando, o coração fica apertado, e a gente já pega no colo, já acode, já socorre, consola. Jesus orando ao Pai. O Pai não atendeu a oração dele. Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que o Pai fez? A minha vontade é que você passe por isso. Irmãos, falar que Deus é indiferente com o sofrimento é não conhecer a Escritura. É não saber o que fala. Por isso eu quero encerrar aqui nesta noite trazendo essa aplicação para nós. Tudo que eu e você sofremos
Deus, ele sabe o que é essa fase na nossa vida. E da mesma maneira que Jesus disse, naqueles dias eu venci o mundo, vocês também vencerão, eu e você vamos vencer também as nossas tribulações. Deus, ele vai permitir eu passar por lutas, você passar, mas ele está com você, te fortalecendo, pegando você pela tua mão, te sustentando, cuidando de você. Essa é a linguagem. Cuidando de você, caminhando com você. Tá certo? Nunca se esqueça disso, queridos. Nunca se esqueça disso. Deus está conosco. Qual que é a resposta nossa, então? Exaltar a Ele por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas.